hoje é o nosso culto de Santa Ceia e nós fomos muito desafiados, pelo Espírito Santo em falar sobre ceia hoje. Nós precisamos entender o que é isso, sabe, queridos? Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 22, no versículo 19, Jesus disse assim: façam isto em memória de mim. Olha aí, façam isto em memória de mim. Cubra sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar por esta mensagem. Pai, no nome de Jesus, nós te glorificamos, te exaltamos, dizemos que só o Senhor é Deus e não há outro como tu. Obrigado, meu Deus, por estarmos aqui mais uma vez, recebendo este maná do céu para nos abençoar. Abre o nosso entendimento, faz a gente discernir esse princípio, esse memorial, essa bênção, dádiva de nós podermos cear com o Senhor, Pai. No nome de Jesus, se você crê, diga amém. Então, olha só, Lucas 22, 19, Jesus disse assim: façam isto em memória de mim. Hoje nós vamos falar sobre a ceia do Senhor. Amém, queridos? A Santa Ceia, ela é celebrada por cristãos de várias denominações em todo o mundo. Todo mundo, das várias denominações do povo, ministra a Santa Ceia. A pergunta é, por quê? Por quê? O que significa a Santa Ceia e qual é a sua origem? Por que que nós fazemos isso? Qual é o significado da Santa Ceia para nós? O que ela representa para o crente? E por quê? Por que nós precisamos fazer isso? Tudo isso está contido aonde? Na Bíblia. A Bíblia explica. Então, para a gente entender o valor da ceia do Senhor, da Santa Ceia que a igreja ministra hoje, e hoje, daqui a pouco nós vamos estar participando, nós precisamos, para nós entendermos, nós precisamos nos reportar para a última ceia que Jesus fez com os seus discípulos. A última ceia. E essa última ceia aconteceu na noite antes da sua morte. É como se fosse na quinta-feira à noite, aconteceu essa última ceia do Senhor com seus discípulos. Então, na noite antes da sua morte, Jesus se reuniu com seus discípulos para jantar. Foi o último jantar, a última refeição, a última comunhão. Jesus chamou seus discípulos e teve esse momento com eles, separado. Jesus sabia que estava chegando a hora da sua crucificação e ele sabia também que ele não tinha mais muito tempo com os seus amigos, porque agora eles já estavam prontos, já estava no término do ministério terreno de Cristo. Ele tinha preparado uma turma e esse momento, essa última comunhão, foi para selar o ministério terreno de Cristo. Dali para frente o Senhor ia encarar a morte frente a frente. Ele ia encarar uma batalha, a maior das batalhas, que é um ser humano enfrentar a morte de frente e vencer a morte. Só Jesus teve peito para isso. Ninguém mais. Então, nessa noite, essa última ceia com os discípulos era muito importante para Jesus e para tudo aquilo que Jesus veio fazer. Então, foi um dos momentos mais importantes do ministério de Cristo. Esse momento dessa última comunhão. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 17, fala o seguinte: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu, dizendo que entrasse na cidade, procurasse um certo homem e lhe dissesse: o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa.
Olha só. Interessante que essa última ceia, ela está descrita nos 4 evangelhos. E em todos os 4 evangelhos tem informações que vão completando uma a outra. Aqui nessa passagem a gente vê que Jesus mandou os discípulos dizerem para o mestre, para o dono da casa onde ele foi celebrada a ceia, o meu tempo está próximo. O mestre mandou dizer para o Senhor que o tempo dele está próximo. Ou seja, Jesus sabia que dali para frente ele já ia encarar a morte. E o interessante é que lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, a partir do versículo 13, essa mesma situação está descrita assim. Então ele enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: entrem na cidade, e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam ao dono da casa em que ele entrar. O mestre pergunta: onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Ele lhe mostrará uma ampla sala no altar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. O interessante é que quando a gente fala sobre isso, por isso que é importante a gente conhecer a Bíblia. Essa última refeição foi tão importante. Se você percorrer o ministério de Jesus, você vai ver pouquíssimos lugares nobres. Geralmente Jesus estava no meio do povão. Geralmente Jesus fazia as refeições no meio do povo, dos gentios, dos publicanos. Jesus assim denota uma característica muito simples. Mas nessa ceia não. A última ceia foi reservada num local muito especial. Você pode prestar atenção aqui que a gente percebe claramente. Os discípulos chegam com Jesus e dizem: onde é que a gente vai preparar a nossa Páscoa? Vocês vão, vai ter um cidadão carregando um pote na cabeça, siga ele, aonde ele entrar, procure o dono da casa onde ele entrar. Chegue lá, falem isso, isso e isso, o camarada vai mostrar para vocês no andar superior. Amém? Casas de andar superior, naquela época, eram só locais de pessoas ricas. E tudo indica que era um local que a pessoa alugava, como se fosse um buffet de hoje. Né? Um local já, né? Uma sala ampla, como diz aí a palavra, ampla, né? Mobiliada e pronta. Como se fosse um buffet hoje, como a gente contrata. Tudo organizado, tudo lá, aquele negócio todo, né? Então, Jesus separou um local muito nobre para ele estar com os seus discípulos. Foi nesse local que foi ministrada a ceia do Senhor. E aí, quando nós ministramos a ceia, nós precisamos entender que o ambiente precisa ser esse. Um ambiente de nobreza, um ambiente especial, um ambiente mobiliado, pronto, amplo. E é por isso que nós ensinamos as pessoas, quando elas vierem para a ceia, elas virem preparadas. Geralmente, né, vestirem a sua melhor roupa. Eu acredito que essa foi uma cerimônia muito... Eu acredito, posso estar errado, que essa cerimônia foi a cerimônia mais nobre que Jesus fez com os seus discípulos. Foi o momento que Jesus separou para com os discípulos. Sabe, queridos? O interessante é que isso é tão importante, foi tão importante para Jesus, que lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo 14, Jesus disse assim: quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Jesus estava desejando ansiosamente aquele momento com seus discípulos, aquele momento com seus apóstolos. Por isso ele priorizou isso daí. Foi um momento muito especial entre o Senhor
e aqueles que queriam continuar sua obra. Então foi um momento especial, diferenciado, único, sublime, tanto para Jesus quanto para os seus discípulos. Trazendo uma ponte para nós, esse momento da ceia precisa ser um momento que nós, a igreja, precisamos também esperar ansiosamente para cear com o Senhor. Agora, depois do jantar, Jesus pegou em um pedaço de pão e um copo de vinho e o distribuiu aos seus discípulos. Ele explicou que o pão representava o seu corpo, que seria dado por eles. O vinho representava o sangue de Jesus, que iria estabelecer uma nova aliança entre Deus e os homens, trazendo salvação. Então Jesus foi explicando ali, depois do jantar, então houve uma comunhão. Amém, queridos? Então Jesus teve um momento ali com eles de comunhão, com certeza brincaram bastante, né? Com certeza conversaram sobre muitas coisas, teve aquele momento gostoso. Depois da comunhão, depois do jantar, aí foi que ele chamou e instituiu e celebrou a primeira ceia, aquele ato simbólico. No capítulo 22 de Lucas, a partir do versículo 19, diz o seguinte: tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Jesus ordenou que os seus discípulos repetissem essa cerimônia para lembrar dele: fazei isto em memória de mim. Então, quando nós celebramos a ceia, nós estamos trazendo à memória, lembrando aquilo que Jesus fez por nós. Sempre que se juntassem para comer o pão e o vinho, os discípulos lembrariam do sacrifício de Jesus da cruz. E foi exatamente isso que os discípulos fizeram. Depois que Jesus morreu, ressuscitou e voltou para o céu, os discípulos passaram a celebrar a Santa Ceia regularmente e a ensinar a outros a fazerem igual. Mais de 2000 anos se passaram e cristãos por todo o mundo continuam a celebrar a ceia que Jesus instituiu, e isso inclui a Paz Church Óbidos. Então, queridos, nós precisamos entender o valor disso. Precisamos entender o que isso representa. O quanto que é necessário todo crente nascido em Jesus. É uma meta. É uma meta você cear com o Senhor. É um alvo que nós precisamos entender com profundidade a importância disso. E aí nós precisamos realmente organizar nossa vida para cearmos com o Senhor, porque isso tem um valor eterno muito forte. E por quê? Porque a Santa Ceia, essa Santa Ceia que a gente faz hoje, ela centra a nossa atenção na mensagem principal do Evangelho. E qual é a mensagem principal do Evangelho? A morte e a ressurreição de Cristo. Esse é o ponto, né? É o ponto nevrálgico, é o ponto do início de toda a graça de Deus. Foi a morte e a ressurreição de Cristo. E a Santa Ceia nos leva para esse ponto nevrálgico, para esse ponto central. Tudo a respeito do Evangelho é importante e necessário, mas o Evangelho começa com a morte e a ressurreição de Cristo. A graça de Deus começa a partir do momento que Jesus morre e ressuscita. A partir daí, desse ponto, é que sai todo o resto do Evangelho. Então, quando nós celebramos a ceia, a gente volta para onde, irmãos? Para o centro do Evangelho. Romanos 5,10 diz:
Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Por causa da morte do Senhor, nós fomos reconciliados com o Pai. E pela ressurreição dele, agora nós temos a promessa de sermos salvos. A morte de Cristo, para nós, significa a nossa reconciliação com Deus. Porque Jesus, quando morreu, ele pagou o preço por uma dívida espiritual que eu não tenho condição de pagar. Então Jesus morreu para que eu e o Papai do céu se reconciliassem espiritualmente. E ele ressuscitou para garantir que, depois de reconciliado, a gente também ser salvo. Queridos, isso é o resumo do Evangelho. Sabe? Isso é o ponto principal do Evangelho. É a salvação das nossas almas. Toda pessoa precisa receber Jesus para ser salvo do inferno. O inferno existe. Jesus falou mais do inferno do que da cruz. Você sabia disso? Se você for olhar nos evangelhos, Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre a promessa de salvação. Incrível. Por quê? Porque os profetas já tinham falado. Ele só veio cumprir aquilo que os profetas tinham falado. Mas os profetas não falaram do inferno, ele falou. Sabe, queridos? Então, esse é o ponto crucial. Tem muita gente que se agarra em outras áreas do Evangelho, mas se esquecem do principal. E o principal é a obra de Cristo na cruz. É a oportunidade que ele fez de salvar a nossa alma do inferno. Sabe, queridos? E por que tem muita gente que meio que perde o foco? É porque com tudo que acontece em nossas vidas, no cotidiano, no mundão aí, é muito fácil nos esquecermos do sacrifício de Jesus na cruz. É muito fácil a gente olhar só para a nossa realidade de hoje e a gente acaba se perdendo dentro do Evangelho, do próprio Evangelho. Tem pessoas que vão se perdendo o foco e não voltam para o ponto central. É por isso que tem gente que se apoia tanto nas relações humanas que acaba esquecendo do ponto central. A grande maioria das pessoas que desviam, que se afastam da igreja, elas estão olhando para as relações humanas. Olha, eu não vou mais para a igreja porque eu não me dei bem com fulano, alguém me tratou mal, alguém me machucou, né, alguém me desprezou. Então ele fica muito aqui no acessório. A comunhão com os irmãos é algo necessário e é do Evangelho. Mas a pessoa se apega tanto nisso que ela se esquece do ponto principal. E o ponto principal é Cristo. Eu estou na igreja por causa de Jesus. Eu preciso vir à igreja porque Jesus morreu na cruz para me salvar. E se eu desfocar, eu posso passar a minha vida inteira dizendo que eu sou crente no final e ir para o inferno. Porque eu me apoiei no acessório do Evangelho. Eu não estou no ponto principal. Queridos, isso é muito forte. É a nossa sobrevivência espiritual que está em jogo. É o destino eterno que está em jogo. E nós precisamos olhar para o ponto central, sabe? E a Santa Ceia, todo mês que a gente celebra, ela nos ajuda a centrar novamente em Jesus. É uma necessidade da igreja celebrar a Santa Ceia, da forma certa, do jeito certo, que é para você voltar para o âmago do Evangelho. E o âmago do Evangelho é a minha salvação, é a sua salvação por meio da morte e ressurreição do Senhor. Sabe, queridos, a morte e a ressurreição de Jesus foi o acontecimento mais importante da história. Isso que nós vamos celebrar hoje aqui, estamos trazendo à memória, foi o que mais de extraordinário já aconteceu na terra. Ao morrer na cruz, Jesus pagou o preço por nossos pecados e nos ofereceu o perdão de Deus. Romanos, no capítulo 6, do versículo 9 em diante, diz: pois,
sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque, morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas, vivendo, ele vive para Deus. Sabe, meus irmãos, isso é muito forte. Os grandes líderes que inspiraram religiões não venceram a morte. Os homens mais notáveis, os homens que se diziam deuses, como no tempo dos grandes faraós, nos tempos antigos, eles personificavam a figura de uma divindade, todos eles morreram e não voltaram. Todos os outros fundadores de religiões grandiosas que tem por aí, como Buda, Maomé e tantos outros, morreram e não voltaram. Mas o nosso Senhor, ele morreu. E no terceiro dia, ele ressuscitou. Sabe, irmãos, isso é muito forte e nós precisamos trazer isso à lembrança. E pelo fato dele ter voltado dentre os mortos, quem crê nele não está mais condenado. Aquele que crê nisso, aquele que crê que Jesus morreu na cruz para perdoar, sabe, para que Deus possa perdoar os nossos pecados e receber isso, acreditar que ele é ressurreto, acreditar que ele existe, acreditar que ele está trabalhando, esse não é condenado. Ao ressuscitar, Jesus provou que sua vitória foi completa. Agora nós temos a promessa da ressurreição e da vida eterna. Hebreus 9, 27 e 28 diz: da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos. E aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Quem está esperando Jesus voltar aí? Pois então creia nisso e se apegue nisso, porque quando ele voltar, ele vai aparecer uma segunda vez, e quando ele voltar, ele não vai vir para tirar pecado, ele vai vir para levar a sua igreja. Ele vai vir para levar salvação para aqueles que o aguardam, tanto vivos quanto os mortos, aqueles que morreram no Senhor, esperando essa promessa. No dia da vinda dele, ele vai ressuscitar e vai levar todo mundo com ele. Sabe, queridos, não há nada mais importante que isso. Se você, isso aqui é o ponto central do Evangelho. Nós sabemos que Jesus veio para nos dar uma vida eterna, e uma vida abundante, uma vida aqui na terra, abundante, boa, abençoada. Minha esposa falou agora há pouco, não é preciso eu repetir. Mas, se você está centrado no ponto central do Evangelho, você pode receber tudo de ruim que essa vida pode lhe oferecer. Mas se você se agarrar na promessa do Senhor, quando essa vida se acabar, você vai passar a eternidade na glória com o Pai. Então, esse deve ser o nível de decisão que eu tenho que ter para viver com o Senhor. Muitas pessoas estão condicionando o milagre da cruz. Se eu estiver bem, se eu estiver saudável, se eu estiver prosperando, se eu estiver ganhando dinheiro, eu estou com o Senhor. Mas se as coisas derem errado, não conte comigo, Senhor. Então a pessoa não está apoiando sua fé naquilo que é o centro da fé. Deu para entender? Deu para entender, irmãos? A sua fé tem que estar aonde? No Senhor. E não no resto. Tendo tudo ou não tendo nada. Ganhando ou perdendo. A sua fé tem que estar no Senhor, porque é a sua alma que está em jogo. Jesus fez uma ilustração a respeito disso. Aquela parábola do rico e do mendigo. Quando o rico foi para o inferno e o mendigo foi para o céu,
Abraão falou para o rico: você recebeu tudo de bom que a vida poderia lhe oferecer, mas você não se preocupou com o eterno. Já o mendigo, ele recebeu tudo de ruim que a vida podia lhe oferecer, mas ele é o filho de Abraão. E ele está aqui agora. Então, esse é o ponto central do Evangelho. Sabe, queridos, e a Santa Ceia nos traz para esse ponto. Quando nós vemos, nós temos que tirar as bênçãos e olhar para a salvação. Amém ou não amém? Quando nós tomamos a ceia, nós declaramos nossa fé na morte e ressurreição de Jesus para a nossa salvação. Nós mostramos ao mundo que Jesus nos salvou e tem poder para salvar a todos que creem nele. É isso que significa quando nós tomamos a ceia. Nós tomamos a ceia porque nós declaramos publicamente a nossa fé na morte e na ressurreição do Senhor. Em outras palavras, quando nós ceiamos, nós estamos dizendo assim, Senhor Jesus, eu estou pronto. A hora que o Senhor quiser, pode voltar. Pela fé, eu sou salvo pela tua morte e ressurreição. Quando nós ceiamos, nós estamos dizendo: Senhor, eu estou pronto, pode vir. Quando nós ceiamos, nós estamos reafirmando a nossa aliança com o Senhor. Então, por conta disso, nós voltamos àquela primeira pergunta. Você está pronto para se encontrar com o Senhor? Porque quando eu sei, eu estou dizendo: Senhor, eu estou pronto. Eu estou pronto. A minha fé está no Senhor. Eu estou pronto. E eu lhe pergunto: você está pronto? É isso que nós precisamos olhar para nós hoje. Toda Santa Ceia nós precisamos discernir se nós estamos prontos, se a nossa fé está boa, se nós estamos realmente pela fé no Senhor, prontos, porque a qualquer hora e momento a trombeta vai soar. E aí tudo aquilo que a gente está ralando, trabalhando, sabe, lutando para conseguir diuturnamente e tal, tudo vai ficar. Eu não estou dizendo que porque agora que vai ficar, você não vai mais trabalhar. Não, tem que trabalhar, porque você não sabe. Pode ser agora, pode ser daqui, sabe-se lá quanto tempo. O problema é o seguinte, é que a gente tem que estar pronto, aguardando. Sabe, queridos? Se ele aparecesse agora, você iria com ele? E por que a gente retorna a isso? Porque lá na última ceia, lá naquele momento sublime, tinha um no meio dos 12 que não estava pronto. Lá na ceia, lá naquele momento tão sublime, tinha um que não estava pronto. Ceiou com o Senhor, mas não estava pronto. Mateus 26, no versículo 20 em diante diz: ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E enquanto estavam comendo, ele disse: digo-lhes certamente que um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe um após o outro: com certeza não sou eu, Senhor. Claro, né? Cada um começou, a sair fora, né? Não, Senhor, com certeza não sou eu. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo no mesmo prato há de me trair. Meu Deus. Jesus continua e diz: o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Então, escute, Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você.
Interessante que as pessoas falam aí, Deus é amor. É amor. Mas por ele ser amor, ele é justiça. Não dá para brincar, não, mano. Infelizmente, muitos convertidos que amam ao Senhor Jesus traem o Senhor Jesus. Assim como Judas traiu Jesus, muitos na igreja hoje continuam traindo ele. E como, pastor? No caso da ceia, muitos traem o Senhor porque ceiam indignamente. No caso da ceia, só no caso da ceia. E outras questões, muitas pessoas traem o Senhor. Como Judas traiu. Mas como a gente está tratando da ceia, a gente vai falar especificamente sobre a ceia. Quando eu estou ceando, como é que eu tenho a possibilidade de trair o Senhor Jesus? Como Judas traiu na ceia? Ceando indignamente. Lá em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 27, diz assim: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Para entendermos melhor esse termo, nós precisamos olhar o que estava acontecendo na igreja de Corinto, quando o Espírito Santo usou o apóstolo Paulo para tratar desse assunto. O que significa cear indignamente? Aí nós precisamos saber o que estava acontecendo naquela igreja, para a gente poder entender melhor o que significa esse termo, cear indignamente. Lá na igreja de Corinto, os coríntios faziam pouco caso da ceia, dessa cerimônia. Eles não percebiam o real significado que a ceia promove para a igreja. Eles não davam importância para ela. E quando eles faziam a ceia de uma forma muito fora daquilo que Jesus mandou fazer. Eles faziam uma festa muito grande, com comida, com bebida, sabe? E naquele momento havia muita gula, muito egoísmo, e com isso trazia dissensões, facções dentro da igreja, as panelinhas, na hora da ceia. Há relatos que existiam até mesmo que da pessoa, do irmãozinho que não tivesse recurso, daquele que não tinha recurso, ficava excluído e acabava passando fome em um momento em que deveria ser de união, comunhão e gratidão. Então era isso que estava acontecendo naquela igreja, quando o apóstolo Paulo levantou-se para dissertar sobre o assunto, para ensinar, voltar a pessoa para o centro. Eles tinham perdido o foco do que realmente era ceia, do significado dela e de como fazer na igreja. Tomar a ceia indignamente é tomá-la desprezando o seu significado. Isso que é, sabe, tomar a ceia indignamente. Tomar a ceia indignamente é tomá-la como se fosse qualquer coisa, como se fosse um lanche qualquer. Tomar a ceia indignamente é tomá-la sem analisar a si mesmo, sem parar
e olhar para o que Jesus está fazendo na minha vida, aquilo que Ele já fez, aquilo que eu preciso fazer, aquilo que eu preciso melhorar. É para isso que a gente para e celebra a ceia. Tomar a ceia indignamente é tomá-la sem colocar o seu pecado diante da cruz. É tomá-la pensando que é digno de qualquer momento e do que Cristo fez. Nós somos indignos mesmo. Nós não merecemos nada a não ser a ira de Deus. Mas Deus nos amou tanto que deu o seu único filho para morrer na cruz por nós. Então nós somos alvos da graça de Deus e por isso nós devemos ter sempre, em todo momento, gratidão a Deus. Então isso é que é tomar a ceia indignamente. Por isso nós devemos nos analisar quando a gente for tomar a ceia. A gente precisa se examinar, analisar a nossa vida. Parar realmente, tirar os nossos sonhos, tirar os nossos planos, tirar aquilo que a gente conquistou na terra e olhar para dentro de nós. A ceia é para isso. Tira títulos, cargos, nomes, status, posição, tira tudo isso e olha para a alma. Como é que a minha alma está diante do Senhor? Como eu lhe falei, a ceia nos remete para o ponto central do Evangelho. E o ponto central do Evangelho é quando a sua alma sair desse corpício lindo aí que você tem. É quando a sua alma sair daí de dentro. Para onde ela vai? Então, se você está firme no Senhor, você vai se examinar. E aí você vai e toma a sua ceia. Porque você está renovando o seu voto de fé com o Senhor. Você está me entendendo, querido, o quanto que é importante a ceia para o cristão? Sabe? Irmãos, nós devemos refletir sobre o que Jesus fez da cruz por nós. Nos alegrarmos pelo milagre da salvação, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E renovarmos os nossos votos de fé naquele que nos salvou, aleluia. É isso que nós precisamos fazer no momento da ceia. Isto é cear com discernimento. Sem isso, nós ceamos indignamente e por conta disso, vem os espíritos de enfermidade. A consequência de cear indignamente, uma das consequências é essa. Vem os espíritos de enfermidade, tornando as pessoas fracas na fé, né, que o apóstolo fala claramente. Por isso, dentre vocês, há muitos que estão fracos e doentes, porque estão tomando a ceia sem dar devida importância a ela. Sabe? Muitos até se desviaram, ou até morreram. É aquela expressão que ele diz, outros já dormiram. Essa expressão dormiram, lá no original está mais voltada para o termo morrer. A pessoa tipo morreu antecipadamente, você está me entendendo? A alma pode até ter ido para a glória, mas não era naquele momento. Outros dizem que esse termo dormiram é a pessoa que dormiu, ela morreu na fé, ela não necessariamente morreu fisicamente, né? Mas desviado ou morto, está dormindo. Então, a gente entende aqui, queridos, que essas são as consequências. E de certa forma, isso aqui é muito interessante, de certa forma, eu estou aqui em cima, estou ministrando a ceia, e eu estou junto com a igreja. E de certa forma eu fico até feliz, quando eu vejo alguém da nossa igreja, membro, firmado na fé, não ceando. É, pastor? É. Você sabe por quê, irmão? Porque para mim essa pessoa está reconhecendo que diante de Deus,
e da igreja tem algo que ela precisa organizar para poder voltar a cear. Você está me entendendo? Você está me entendendo, irmão? Sabe? Em outras palavras, quando alguém que é membro desta igreja, que eu conheço, firmado na fé, não está ceando naquele dia, é porque ela está se examinando. Ela se examinou e ela chegou à conclusão de que é melhor ela não cear naquele dia. Ela vai organizar as coisas e logo, logo ela vai voltar a cear. Então, de certa forma, eu fico até de certa forma um pouco aliviado, porque é sério. É sério. Sabe? Então, olhando por esse prisma, eu quero dar um ensino aqui para nós. Quando você ver um irmão seu não cear, não se escandalize. Pelo contrário, admire esta pessoa mais ainda. Você sabe por quê? Porque ela está sendo verdadeira diante de Deus. Ela não está sendo hipócrita. Ah, não, se eu não cear, né, vão olhar para mim, poxa, mas eu pisei na bola, meu Deus, e agora? Né? Aí, por conta do status, por conta aqui da situação, porque o pastor está me olhando, porque eu estou aqui, não, então eu vou... Cuidado. Deu para entender, meu irmão? Sabe? Então, se você tem um discípulo, alguém, né, um amigo na igreja e tal, que de repente você olhou para o lado, o irmão não pegou a ceia, não se escandalize. E muito menos, no outro dia chega, irmão, tu viste que o irmão não ceou? Ih, rapaz, bem ele está aprontando. O que será que ele está aprontando? Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. Você está me entendendo? Então, qual é a nossa postura? Se você sentir de ajudá-la, ore por ela, para que o Senhor a ajude a organizar o que está de errado em sua vida. Então, se você quer ajudar a pessoa que você ama, que você quer bem, não fale nada, não comente. Eu não comento. Né? O que eu faço? Orar. E quando é o discípulo meu, alguém mais chegado, eu converso, né? Querido, escute tal, assim, tal. Pois é, professor. Na maioria das vezes, os meus discípulos me avisam que não vão cear. Acham melhor não cear e tal, de boa. Não, meu querido, de boa, sem problema nenhum. Vou resolver, vou organizar, bacana e tal, de boa. Não é um motivo para se escandalizar, pelo contrário, é um motivo para a gente se respeitar. Deu para entender, queridos? Amém? É um momento muito nobre, sabe? Nós estamos diante do Senhor. Sabe, queridos? Então, isso é muito forte, é Bíblia, é palavra, né? Outra coisa que eu preciso aqui para fechar. Não deixe de cear. Isso aqui é muito interessante. Não deixe de cear por conta do pecado eventual. O que, pastor? Um grande evangelista dos tempos antigos, chamado Charles Spurgeon, tem uma frase sobre essa diferença. Ele dizia o seguinte: as ovelhas podem até cair na lama, mas só os porcos rolam nela. As ovelhas podem até cair na lama, mas só os porcos que ficam rolando na lama. É assim, de repente, né, você pisou na bola, falou o que não devia falar, fez o que não devia fazer e tal, né, eventualmente, pisou na bola, tudo, e de repente você tem um pecado dentro de você, e você tem o sangue de Cristo na sua mão, porque o vinho representa o quê? O sangue. Você tem um pecado aqui dentro e o sangue de Cristo aqui. Então você olha para o seu pecado, olha para o sangue de Cristo e você escolhe o pecado. Por quê?
Dizer que o seu pecado lhe impede de tomar ceia é afirmar que o seu pecado é mais poderoso do que o sangue de Cristo. Não é como dar um nó na cabeça? Portanto, se você pisou na bola, mas você se arrependeu e está disposto de verdade a trabalhar para não cair, e você está aqui na igreja, então o que você vai fazer? Peça perdão a Deus, receba o sangue de Jesus, lhe purificando desta iniquidade. Aí, você sai daqui perdoado, sai daqui lavado, e se você precisar voltar e restituir, ou confessar, ou organizar as coisas depois, então faça isso. Deu para entender? Isso eu estou falando do pecado eventual, tá certo? Daquela situação que a gente não vigiou e acabou acontecendo, né? Então, o que a gente faz? A gente já se arrependeu, a gente já, já entendeu que não está legal e tudo. Então, eu vou me humilhar diante do Senhor, vou pedir perdão ao Senhor, vou realmente ali estar debaixo realmente do sangue de Cristo, e eu recebo pela fé o perdão do meu pecado. Aí, no outro dia eu vou procurar meu discipulador. Olha, aconteceu isso, tal. Se eu mentir para minha mãe, para o meu pai, para o meu cônjuge, eu vou voltar lá e vou confessar. Vou organizar a minha vida. Você está entendendo, meu irmão? É esse o pensamento que a gente tem que ter a respeito da ceia no pecado eventual. A outra coisa é a pessoa estar na prática do pecado. Amém? Outra coisa é bem diferente. Uma coisa é a pessoa pecar eventualmente, porque nós somos santos que lutamos contra o pecado. Então a gente nunca vai ficar isento de pecar. Ok? Então uma coisa é a gente cair em tentação e ter aquela situação ali, então a gente se arrepende, vai lá e pede perdão e recebe o perdão de Deus e tal. Outra coisa é a gente viver na prática do pecado. E o que é viver na prática do pecado? É se a pessoa deliberadamente e conscientemente resolve viver no pecado. Aí é outra situação bem diferente. Deu para entender? Aí é outra situação. Uma coisa é você pecar eventualmente e outra coisa é você viver na prática do pecado. Nesse caso, no caso que a pessoa vive na prática do pecado, a pessoa precisa ser liberta daquilo que lhe escraviza espiritualmente. E só deve ser após a libertação. Deu para entender? Amém? Uma coisa é a pessoa pisar na bola, outra coisa é ela decidir viver aquilo. Uma coisa é chegar um vídeo lá num grupo do WhatsApp, alguma coisa e tal, aí a pessoa pega, clica lá e tem lá um vídeo de pornografia, que mandam muito, esses grupos mundanos aí. E a pessoa teve acesso àquilo ali e tal, depois aquilo mexeu e tudo, a pessoa se arrepende e tal. Uma coisa é isso, outra coisa é a pessoa deliberadamente, decididamente, projetar horário, tudo direitinho, para poder acessar um site e ficar assistindo pornografia. Deu para entender? Uma coisa, é a pessoa estar num momento ali difícil e tal, está meio frio na fé e tal, apareceu ali, apareceu uma menina e tal e tudo, aí rolou um sistema lá. Outra coisa é a pessoa deliberadamente, decididamente viver prostituindo. Então são casos diferentes, amém ou não, amém? Então entenda isso. Vícios, relacionamentos ilícitos, a pessoa crente, e tal, decididamente, deliberadamente, tem um caso com um homem e uma mulher casada,
Aí está escrava do pecado, está vivendo no pecado. Né? E por isso, né, são situações que aprisionam as pessoas no mundo espiritual. Então, nesse caso, a gente recomenda a pessoa não cear até ela obter vitória. Né? Deixando a vida de pecado e alinhando a sua vida à vontade de Deus. Amém, queridos? Então, se a pessoa pecar eventualmente e vier para a igreja, está arrependida, entendeu que tal e tudo, não aconteceu mais e tudo, então a pessoa vem, recebe o perdão de Deus, toma a ceia, é lavada pelo sangue de Jesus e toca a vida pela frente. Agora, se ela está vivendo na prática do pecado, não consegue largar, é sujeita àquilo ali, então ela precisa de libertação e nós estamos aqui para ajudar. Amém? Interessante, como vocês sabem, eu passei alguns anos, primeiros anos do meu relacionamento com a minha esposa, nós passamos juntos. E a respeito da pessoa que vive junto, as opiniões elas são divididas com relação à ceia. Tem algumas pessoas que dizem que a pessoa não tem problema de cear estando junto. E outros dizem que tem problema de cear estando junto. Tem que legalizar o casamento para poder cear. Né? Então tem essas situações aí. Aí o interessante é que eu era discipulado por um líder e a minha esposa era discipulada por uma outra líder e eles não eram casados. Né? Então, o meu discipulador, né, disse para mim, Atilano, não vejo problema. E ele me deu um embasamento bíblico a respeito da situação. Eu não vejo problema de vocês cearem. Beleza. Aí a discipuladora da Alcione disse para ela, minha filha, tem problema de cear sim. Tem problema de cear, tem que legalizar o casamento para poder cear. Aí eu cheguei em casa todo alegre, olha amor, tá, meu discipulador disse que não tem problema de a gente cear. Ela disse, mas a minha disse que tem. Na mesma igreja, na mesma visão, você está me entendendo? Disse, meu pai eterno, e agora? Aí a gente ficou nesse negócio aqui e tal. Então, o que eu decidi com ela? Disse, meu amor, na dúvida, nós não vamos cear. Na dúvida, nós não vamos cear. Mas eu acredito, eu falei para ela, eu acredito que a gente pode, mas na dúvida, nós não vamos cear. Vamos legalizar o casamento, depois de legalizar o casamento, nós vamos cear. Eu voltei com o meu discipulador, disse, olha, meu discipulador, tal, assim, assim. Você decidiu isso, meu filho? Eu decidi. Poxa, que legal, glória a Deus. Então faça isso. Essa é a minha posição. Mas se vocês decidiram esperar, sem problema nenhum. Vocês estão me entendendo, queridos? Então, não existe motivo para polemização de nada. Não existe motivo para estar procurando confusão e discordância nas coisas. Porque no final das contas, é o Senhor que vai ministrar no nosso coração. Você está entendendo? E tem casos que não dá para abarcar todo mundo, tem que se estudar caso a caso. Então, com relação à ceia, por isso que a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. Então, você se examinou, você está de boa, então você vai cear, por mais que eu concorde ou não, mas a decisão é sua. Porque é você que está se examinando. Amém, queridos? Cear com Jesus deve ser o alvo de todo crente. Eu estou falando isso não para dizer, não, poxa, então assim eu não vou cear, não, então desse jeito, não. É o contrário, eu quero desafiar você a não abrir mão de você cear com o Senhor. Sabe, querido, cear com Jesus deve ser o alvo de todo crente. Por isso nós devemos nos preparar para tomarmos a ceia aqui. Porque é a primeira coisa que o Senhor vai fazer comigo e com você quando a gente voltar para Ele, quando Ele voltar para nos buscar. Você sabia disso? Sabe, lá em Mateus, no versículo 29 do capítulo 6, diz assim, eu lhes digo, porém, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Irmãos, daquele dia que o Senhor ceou, que Ele bebeu aquele vinho novo com os seus discípulos, Ele está num jejum de vinho de mais de 2000 anos.
esperando. Esperando. Você está me entendendo? Eu tenho certeza que Ele está esperando ansiosamente a beber esse vinho de novo conosco. Sabe? Ele está esperando. 1 Coríntios 11, 26 diz: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. E é por isso que esta igreja vai continuar ceando. Vamos ensinar nossos irmãos a se prepararem para cear. Vai chegando o tempo da Santa Ceia, vamos nos consagrar, vamos perdoar, vamos se reconciliar, vamos confessar, mas você não pode deixar de ter esse privilégio de cear com o Senhor. Porque é a primeira coisa que você vai fazer quando você se encontrar com Ele na glória. No dia que Ele voltar para a sua igreja, para pegar a sua igreja, Ele vai voltar, vai levar a sua igreja e vai cear conosco fisicamente. Hoje Ele ceia conosco espiritualmente. Hoje Ele vem para cá, o Senhor Jesus, para observar, para estar conosco, para abençoar nossas vidas. Mas Ele está aguardando o grande dia em que eu e você, nós, todo mundo junto, iremos para aquele grande banquete que Ele está preparando. E dali para frente nós vamos passar a eternidade com o Senhor. Então a Santa Ceia aqui é somente uma preparação daquilo que está por vir. E eu convido você a ficar de pé nesse momento.